Hello there, and welcome back to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. Hoje, na nossa aula da série Dissecando Frases em Inglês, eu trouxe a seguinte frase para você. If you want to save a life, use CPR. E através dessa frase, eu prometo não somente dissecá-la, entregando para você conteúdos do inglês, mas também o segredo do sucesso. Aguarde até o final dessa aula, eu tenho certeza que você vai aprender e aprender bastante coisa, principalmente o caminho trilhado por muitos para alcançar o sucesso na vida, e nas mais diferentes áreas, inclusive na área linguística, no inglês. Se você deseja falar inglês fluente, até o final dessa aula você vai aprender exatamente o que precisa ser feito, tá ok? Espero que isso lhe agrade. Então vamos na sequência. If you want to save a life, use CPR. Começando do começo, nós temos a palavra if. E eu quero trazer aqui uma questão de pronúncia para você, porque o I, muitas vezes em inglês, seguindo um padrão linguístico, possui um som de E. Então, parece I, mas na verdade é E, ok? Então, quando eu falo if, eu não estou falando if, percebe a diferença? E isso, eu vejo isso acontecendo muito com o número 6 em inglês. Muitas pessoas pronunciando six, mas na verdade é six. Por que estão pronunciando six? Porque estão seguindo o padrão linguístico do português, onde I é pronunciado como I. Mas em inglês, a pronúncia do I, seguindo o padrão linguístico, não é sempre, você já sabe. Se você assistiu às aulas anteriores, você já me ouviu falando sobre isso. Se você não assistiu, está na hora de retomar. Volte às aulas anteriores e assista, ok? Hoje é a nossa 11ª aula aqui da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Então, recomendo que você assista às 10 anteriores. Mas, se você antes tinha o costume de falar six, está na hora de agora aprender com esse padrão linguístico que a pronúncia é six. Olha a diferença. Si para C, ok? Então, C, six. If, primeira palavra que nós temos aqui da nossa frase, né? If you want to speak English, não é assim? Ou if you want to save a life, então é if, ok? If. E aí, six. A mesma coisa acontece com it, tá vendo? Não é it, é it. Eat é comer, em inglês, escreve-se E-A-T. Então, E-A, na maioria das vezes, seguindo o padrão linguístico, terá o som de I, E-A. Isso acontece com live, acontece com it, acontece com várias palavras no inglês. O I possui som de E. Então, if, six, it, and list. Não é list, é list, tá bom? Então, olha, recapitulando, if é o mesmo que se. Eu expliquei isso anteriormente, inclusive trouxe duas variações de if clauses, né? Que são aí presente com futuro e passado com conditional. E aí eu expliquei isso lá. Não sabe? Não entendeu o que eu disse aqui agora? Assista aulas anteriores, você saberá, você aprenderá isso. Mas aqui especificamente eu quero trazer a pronúncia para você, utilizando o I da palavrinha if como exemplo. Então, novamente, ó, repete comigo. If, six, it, list. Very good. Isso aí, isso aí. Então, uma questão de pronúncia, tá? Beleza. Dando sequência, nós temos a continuidade da frase. If you want, diz a frase, né? E aí, aqui nós temos a palavra want, que é um verbo querer em inglês, que pode também ser traduzido como wish, que é desejar. Então, querer, desejar, possui mais ou menos o mesmo sentido, né? Eu trouxe wish para aumentar aí o seu nível de vocabulário. E não somente isso, trouxe também os opostos. No caso de want, por exemplo, você pode falar if you need. Não é muito bem oposto, né? Mas você vai entender bem quando eu colocar aqui na frase, vai fazer sentido para você. Need no sentido de precisar, ok? E lack no sentido de fazer falta, de sentir falta de, ou seja, precisa do mesmo jeito. Então, want e wish são muito parecidos, need e lack são muito parecidos. E aí, olha só essa frase que eu trouxe, olha. I want to speak English because I need a better job. Então, se você deseja um melhor emprego, se você precisa de um melhor emprego, significa que você precisa aprender inglês.
Então, você quer aprender inglês exatamente porque você precisa de um melhor emprego, né? Então, se isso é uma realidade para você, você pode utilizar want e o need. I want to speak English because I need a better job. Se eu quiser trocar, eu posso trocar o want, por exemplo, pelo wish. Eu posso dizer, I wish to speak English. Repare que não é we, é we, wish, ok? Ó, mesmo esquema da nossa palavrinha aqui anterior, ó, if, ok? If. Então, we, wish, não wish, wish, ok? Sonzinho de e. I wish to speak English because I lack a better job, ou seja, eu sinto falta de um emprego melhor. Então, você pode trocar e agora você tem aqui mais vocabulário para você, além do want. Então, aqui a dica é de vocabulário, conteúdo de vocabulário para você, tá bom? Dando sequência na nossa frase, nós temos to save a life. So, if you want to save a life, então, to save a life. O que seria isso? Essa palavrinha save significa salvar. Mas salvar no sentido de estar morrendo, então precisa salvar. Só que a gente usa esse save também para o dinheiro, porque em português é diferente, né? Em português a gente não fala salvar dinheiro, a gente fala como? Guardar dinheiro, juntar dinheiro, não é assim? Só que em inglês isso muda um pouco e a gente não pode espelhar os idiomas, lembra? Eu já falei isso anteriormente. Quando você espelha um idioma no outro, fica muitas vezes sem sentido. Inclusive, eu fiz isso quando eu retornei ao Brasil, porque quando eu fui para os Estados Unidos ainda criança, e quando eu voltei ao Brasil não falava português direito, eu estava aprendendo, né? Fui até para cursinho de português para fazer isso, e aí eu me lembro bem que eu estava conversando com um advogado, e eu estava falando assim, falando assim, né, em inglês, né? Eu disse assim, em inglês a gente fala assim, did you send the papers in? E aí eu perguntei para ele em português, você mandou os papéis para dentro? E, no telefone. E aí o advogado virou e falou assim, pô, Marcelo, eu não entendi muito bem, qual foi a sua pergunta? Eu falei assim, olha, você mandou os papéis para dentro? E aí ele, no telefone, ele falou assim, olha, eu realmente não estou conseguindo compreender o que você está dizendo. Eu falei, olha, mandou os papéis para dentro lá, para ver aquele negócio lá, o caso do meu pai. E aí ele disse, ah, tá, você quer dizer se eu já dei entrada no processo? Olha que interessante. Quando eu cheguei ao Brasil, eu fiquei sabendo, através de um amigo meu, que existia uma coisa chamada seguro DPVAT. E aí, esse amigo meu, né, que trabalha na Polícia Federal, ele me alertou sobre isso. Meu pai faleceu num acidente de carro antes de eu ir para os Estados Unidos. E ele me disse, se você der entrada no seguro do EPVAT, é possível que você receba um dinheiro por causa do seu pai ter falecido num acidente de carro. E eu fiz isso e recebi realmente esse dinheiro. E foi muito bem-vindo naquela época. Então, eu digo para você, quando a gente tenta espelhar o idioma, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que nós estamos falando. Tanto do inglês para o português, quando eu disse mandar os papéis para dentro, porque eu estava literalmente traduzindo palavra por palavra, send, mandar, the papers, os papéis, para dentro, in, tá vendo? Então, quando eu estava espelhando do inglês para o português, o advogado não entendeu. Se a gente faz isso ao contrário, eu vejo isso acontecendo muito com estudantes da língua inglesa aqui no Brasil, as pessoas em inglês também não vão entender o que a gente está dizendo. Então, é importante que você entenda o que é dito na língua original. Tá? Então, em inglês, nós dizemos to save money, que é juntar dinheiro em português. Beleza? Então, guarde essa informação, tá? Também trouxe para você o plural da palavra life. Life é o singular, e trata-se de vida, né? Mas quando nós estamos falando de vidas no plural, isso vai virar lives, lives. Inclusive, eu trouxe um exemplo, falei sobre isso no passado, com a palavrinha wolf, de lobo, que termina com F, mas o que importa não é a letra, e sim o som em inglês. O som é o que realmente importa em inglês. Guarde essa informação. Se você está aí com seu papel e caneta em mãos, toma nota disso, porque as regras em inglês, na maioria das vezes, são baseadas no som e não nas letras em si, ok? Então, isso é informação importante para você. Quando nós temos a palavra life, ela não termina com a letra F, mas ela termina com o som da letra F. Life, tá vendo? Wolf,
mesma coisa de lobo, wolf, ok? Loaf, da palavra pão. E aí, se você vai fazer o plural disso, você faz loaves para pães, lives para vidas, wolves para lobos, ok? Então, mais uma dica aí para você, tá? E aí, chegamos agora no CPR. Primeiro, é importante entender o que é CPR. E eu trouxe uma imagem aqui que representa CPR. Em inglês, quando nós dizemos CPR, nós estamos nos referindo muitas vezes a esse esquema de ressuscitação, quando a pessoa sofre alguma parada cardíaca, ou por algum motivo ela parte dessa para uma melhor, ou não, e a gente faz um CPR, essa massagem, né, torácica, e aí a gente tenta reanimar a pessoa, tá? Se você é da área médica, você vai entender isso com mais facilidade. Se você não é, possivelmente você já viu isso acontecendo algumas vezes, talvez em um filme, numa série, ou até mesmo na vida real, não se sabe, né? É uma possibilidade. Só que aqui está o segredo do sucesso. E aí eu quero abrir agora um parênteses aqui para você. Quem me conhece há mais tempo sabe que não, eu sempre falo isso, né? Não existe segredo para o sucesso. E se você caiu nessa história, nessa chamada minha aqui de segredo para o sucesso, é porque você está me conhecendo agora. Porque eu sei, muitas pessoas dizem, os 3 passos para o sucesso, né? Gente, isso não existe, porque não existe fórmula mágica. Mas existe sim algumas coisas que algumas pessoas fizeram e ainda fazem, para alcançar aquilo que elas entendem como sucesso para a vida delas, até porque sucesso é muito relativo também, né? Algumas pessoas vão entender isso como ter uma família consolidada, outras vão entender isso como ter uma carreira consolidada, outras vão entender isso como fama. Cada um vai entender isso de uma forma. Então, primeiro é importante que você entenda o que é sucesso para você, especificamente. E aí, para que você alcance isso, você pode sim utilizar CPR. E essa foi uma ferramenta que eu utilizei e sigo utilizando na minha vida para sair de uma pessoa que dormia na rua e passava fome para viver a vida que eu vivo hoje, né? Afinal de contas, hoje, a Wave Imersão Linguística se encontra em todos os continentes do planeta. Nós estamos em 21 dos 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal. E seguimos crescendo com escolas físicas e nosso curso online, ou seja, uma vida completamente diferente da qual eu vivia há pouco mais de 5 anos atrás. Como isso é possível? Como isso foi possível? CPR. Começamos com o C, a letra C em inglês, melhor, desse lado, né? C, CPR, consistency, é a primeira palavra que nós temos aqui, que significa consistência. Significa que você precisa fazer uma coisa todos os dias, independente de ter vontade ou não. Essa motivação, olha, certa vez eu estava palestrando, e aí num evento, né? E aí a pessoa veio falar comigo depois da palestra. E ela toda empolgadona, né? Essa pessoa toda empolgadona, e aí veio falar comigo assim, nossa, Marcelo, obrigado pela palestra e tal, estou super motivado, pô, vou sair daqui, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo. E aí eu me lembro de colocar a mão no ombro dessa pessoa e dizer assim, você está motivado? E aí a pessoa disse, estou muito motivado. E aí eu disse assim, então, eu tenho uma coisa para dizer para você. Ele, nossa, fala. E eu disse, vai passar. Vai passar. E aí a pessoa, parece que eu joguei uma ducha de água fria, né? Mas na verdade não. Eu estava trazendo essa pessoa para a realidade. E às vezes as pessoas estão vivendo as suas vidas dependendo dessas aplicações de animação, né, constantes, dependendo que coisas aconteçam nas suas vidas para que elas se sintam animadas, motivadas, dependendo que pessoas cheguem para elas para falar coisas boas para que elas se sintam animadas, motivadas, dependendo que as coisas, sei lá, que o mundo gire. E a vida não é justa. Disse Bruce Lee que esperar que a vida seja justa é o mesmo que esperar que um leão seja vegetariano ao te encontrar. Né? É algo que não vai acontecer. A vida é feita de altos e baixos, e está tudo bem. Aliás, isso
é o bom, o legal da vida. São esses altos e baixos. Saber lidar com os momentos em que as coisas não vão tão bem assim, né? É que faz da gente se tornar pessoas melhores, porque a gente pode tirar proveito de qualquer situação que nos acontece. Então, a consistência, fazer o que precisa ser feito, todos os dias, independente de, crescendo, não 10, 15, 20, 30% diariamente, mas apenas 1% todos os dias. É o que faz das pessoas que realmente alcançam aquilo que elas desejam, alcançarem o que desejam, daquelas pessoas, e aí você pode contrastar isso com aquelas pessoas que não conseguem realizar. E aí eu tenho uma notícia para você. Se por acaso você não tem essa consistência na sua vida, né, porque isso é uma habilidade adquirida, aprendida, você pode sim aprendê-la. Então, se você não foi até o dia de hoje uma pessoa consistente, uma pessoa que faz o que precisa ser feito todos os dias, independente de, saiba que você pode aprender a ser mais consistente, tá? Você pode aprender a crescer somente 1% todos os dias, ok? E tudo, porque tudo nessa vida é uma questão de saber como fazer. Inclusive, nós na Wave Imersão Linguística, eu intitulo a Wave como uma escola de desenvolvimento humano que ensina os nossos alunos a falar inglês fluente até 6 meses. Então, nós na Wave Imersão Linguística ensinamos isso aos nossos alunos. Então, se você não é aluno nosso, você pode aprender isso conosco, caso você deseje, tá bom? E aí, olha, eu trouxe uma frase para você, para a gente fechar aqui a palavra consistency, que é improve yourself 1% every day. Improve é o mesmo que melhorar. E tudo que você precisa, como eu disse anteriormente, é melhorar a si mesmo apenas 1% todos os dias, com consistência. Não, eu vou dar um passo de cada vez. É aos poucos que eu vou chegar lá. Eu entendo isso. E eu vou manter o meu percurso independente de. E aí, para que a gente mantenha isso independente de, entra a letra P, de perseverance. Quando a gente fala em perseverance, nós estamos falando de seguir um plano independente do que aconteça. Não importa se alguma coisa acontece na sua vida que tenta te tirar do prumo, né? Tenta te tirar do percurso. Não, eu vou manter o foco, vou ter perseverança. Ah, mas eu estava ali tentando e aí as coisas estavam dando certo e de repente veio alguém e puxou meu tapete. Não importa, eu vou tirar proveito disso que me aconteceu independente, eu não vou me preocupar com isso, porque eu vou perseverar naquilo que eu acredito como verdade. Então, se você, olha, as pessoas às vezes me perguntam isso, qual a diferença de alguém que faz terapia, e aí se você não sabe, eu trouxe a psicologia para dentro do curso de inglês, para ensinar as pessoas a falar inglês fluente até 6 meses, devido ao fato de eu também ser psicoterapeuta. E aí as pessoas falam para mim, né, Marcelo, qual a diferença de alguém que faz a terapia para alguém que não faz a terapia? E eu digo, a diferença é que você vai alcançar os seus objetivos muito mais rapidamente e com muito menos esforço, uma vez que você vai aprender o como fazer. Se você sabe como fazer, você realiza com mais naturalidade, com mais facilidade. Se você tentar sozinho, você pode alcançar? Claro que pode. Se você quiser aprender a falar inglês fluente, você pode sozinho? Existe a possibilidade, sim. As chances são bem menores e a dificuldade aumenta muito e o tempo igualmente, porque você precisa descobrir o seu próprio caminho, percebe? E aí entram as frustrações, entram as dores, entram as dificuldades. Se você não tem consistência, né, dificilmente você vai conseguir perseverar, porque você sofre uma porrada hoje, outra amanhã, chega uma hora que você fala, isso não é para mim, eu não dou conta, né? E aí você acaba generalizando as coisas. Manuel Kant falava muito sobre isso, né? O filósofo explicava sobre nômeno e fenômeno e o que isso tem a ver com a vida do humano ao generalizar as coisas, baseando-se nas suas próprias experiências de vida. Então, é importante que você entenda que se você quer alcançar alguma coisa, é mais fácil e mais rápido chegar lá quando você tem um passo a passo, um cronograma, um caminho que já foi trilhado por pessoas no passado e que principalmente deu certo, tá? Importante que tenham resultados que comprovem isso, para que você possa
entrar nesse barco sabendo que esse barco te levará do ponto A para o ponto B, sem maiores dificuldades, porque isso já foi testado antes. Entende o que eu quero dizer? Percebe? E aí é mais fácil você gerar essa perseverança em você e é mais fácil alcançar os seus objetivos porque você está com um acompanhamento de alguém que já sabe como fazer. Então, isso é importante você lembrar. Em terceiro ponto, é a letra R, de resilience. Resilience, que também pode ser entendido aqui como resistance, né? De resistência, de resiliência. Por quê? Porque haverão dias bons e dias ruins. Como eu disse anteriormente, isso faz parte da vida e é assim que a gente sabe que a gente está vivo. Então, está tudo bem. A gente só precisa entender que de toda e qualquer situação, podemos tirar proveito dela. Toda e qualquer situação. Ah, Marcelo, quer dizer que se eu estiver caminhando na rua e vier um carro e me atropelar e eu perder um braço e uma perna, eu posso tirar proveito? Claro que pode. Óbvio que pode. Mais fácil falar do que fazer? Sim, mas é a prática que nos leva a evoluir. Se você olha para a situação e a enxerga como destruidora da sua vida, ela será. E se você olha para a situação e enxerga como uma situação que pode lhe auxiliar, lhe trazer benefício, ela também o será. Independente da forma na qual você enxerga, é isso aí mesmo que vai ser. Então, eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente, prefiro enxergar toda e qualquer situação como algo a me ensinar, como um proveito para a minha vida. E agora, problema não é mais igual a problema é igual a solução. Porque se eu tenho um problema, ou uma dificuldade, seja ela qual for, através dessa resiliência para vencer esses dias ruins, eu vou aprendendo com o que se passou e vou utilizando essas mesmas ideias, essas mesmas informações que eu coletei de experiências vividas por mim no passado, para entender que se eu passei por situações piores no passado e venci, não importa o que aconteça agora, eu vou vencer também. E você também vai. Você vai chegar lá. Você deseja falar inglês fluente? Você vai conseguir. Lembre-se, tendo um passo a passo, um caminho a ser seguido, né? Sabendo o cronograma, com o acompanhamento de um professor, fica muito mais fácil. E eu estou aqui para isso. E você está recebendo essas aulas para isso. E se você quiser participar da nossa imersão em inglês fluente, você ainda pode fazer isso gratuitamente, e lá você terá todo esse conteúdo específico para você dar o passo 1, passo 2, passo 3, exatamente o que você precisa para poder chegar até a sua fluência. Então, meu convite para você é esse. Acesse waveidiomas.com, preencha o seu cadastro, aguarde uma mensagem minha, eu entrarei em contato com maiores informações para que você possa estar conosco na nossa imersão Inglês Fluente Wave. E eu entregarei isso tudo para você gratuito lá igualmente. Inclusive, aulas ao vivo de inglês com conversação para você falar de verdade, tá? Essa é a minha ajuda, é a forma na qual eu posso ser útil a você. E algumas vertentes da psicologia dizem que se eu me sinto útil a você, eu me sinto mais feliz. Então, a minha utilidade à sua vida me deixa mais feliz. E é claro, como professor, tudo o que eu mais desejo é ver o resultado na sua vida enquanto meu aluno, minha aluna, tá bom? E o resultado positivo, é óbvio. Então, a frase para resilience é: there will be bad days. Então, dias ruins fazem parte, né? E eles existirão. Move forward and learn from them. Olha, você precisa caminhar adiante e aprender com o que se passou. Então, mesmo que sejam dias ruins, aprenda com eles. E a gente aprende muito mais com os dias ruins do que com os bons, não é mesmo? Porque eles são muito mais marcantes na maioria das vezes. E por último, a frase, never give up. Never give up. Nunca desista. Never give up. Tá bom? Permaneça no percurso. E isso, se você quer se tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que não se deixa abalar pelas circunstâncias, ou pelas pessoas, pelo que te disseram, ou pelo que te fizeram, ou pelo que você vive, seja no agora ou no passado, você sabe que você só precisa fazer um passo de cada vez. Então, você vai usar a sua consistência, vai usar a sua perseverança para fazer esse um passo de cada vez e você vai se tornar uma pessoa mais resiliente. E esse um passo de cada vez, você vai adquiri-lo nas coisas mais simples da vida, tá bom? Nas mais simples da vida. Eu preciso tomar um banho. Ok, então você vai manter o foco para tomar esse banho.
nas coisas mais simples da vida. Às vezes as pessoas acham que precisam de situações mirabolantes para transformarem as suas existências, mas na verdade a gente só precisa de consistência, perseverança e resiliência. E a gente adquire isso através do simples na busca pelo complexo. Alright? Good? Então, para fecharmos, nós temos a nossa frase: If you want to save a life, use CPR. Quer salvar uma vida? Quer transformar uma história? Quer mudar a sua própria vida? Então use CPR. Consistency, perseverance and resilience. Ok? E você vai conseguir isso. Eu sou Marcelo Dutra, foi um enorme prazer tê-lo aqui e tê-la aqui comigo na nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixe aqui o seu joinha, deixe o seu comentário para eu saber se te ajudei de alguma forma. Eu te vejo numa próxima aula. Forte abraço, take care, and have a good day.